dizer... Então a gente vai começar, cada um colocar seu caso aqui. Não, para nós não interessa. Mas eu acho que umas primeiras perguntas... Interessa o que a gente pode mudar. Tem chance, tem chance. Nós podemos pegar e fazer o seguinte, eu acho, para organizar. Todos os que têm dúvidas, que têm algum questionamento que quer fazer, faça. Nós anotamos aqui. E aí, quando nós vamos fazer essa avaliação do que nós estamos fazendo, do que nós achamos que tem espaço para mudar, de como que nós estamos movimentando para mudar especificamente essas regras, a regra de transição que está aqui, a questão da contribuição extraordinária, etc. Aí nós respondemos, nos deu, e fizemos essa observação. Em vez de fazer bate-bola, reunimos tudo, anotamos os questionamentos e fizemos todos juntos. Tá, ok. As minhas são questões bem pontuais. Na questão das alíquotas, chama a atenção o fato as faixas estarem expressas em reais. Ou seja, a tendência é que, com a inflação, todo mundo chegue no 16%. Ou tem algum critério de correção de faixas? A outra, o acúmulo de pensão com a aposentadoria, respeita o direito adquirido das já concedidas. E a questão final da paridade. Ao que parece ali, o artigo 7º, que remete ao artigo 7º, ele garante os reajustes. Hoje, a regra, os reajustes iguais aos da ativa. Hoje, a regra, ela dá o direito aos proventos igual ao se ativo fosse. Eu acho que tem uma diferença aí em tu ter direito ao mesmo reajuste e tu ter direito a todas as vantagens que os novos adquirirem, se tem essa diferenciação. É uma paridade só de reajuste, mas não de vantagens e gratificações como existem hoje, né? Embora eu me situe nessa faixa dos 60, 65 aí, que foi comentado, assim, talvez, não sei se eu estou imaginando uma coisa, mas pode ser que essa questão de... Porque eu já me encontro naquele pedágio, né? Eu queria saber se isso, fazendo um alerta, não sei se positivo ou não. Talvez essa questão do vice-presidente aqui da associação, que o Dr. Telmo mencionou, seja porque, como já existe esse PJ em curso, e todo esse contingente de segurados estão contribuindo por isso, não sei, uma espécie de... podem vir a argumentar futuramente uma espécie de direito adquirido ao pedágio, alguma coisa assim, a uma transição, direito adquirido a um regime de transição. Era só isso que eu queria contribuir, talvez, né, para ver se isso é relevante nos debates que vocês vão ter lá, porque parece que foi feito justamente para isso. Não sei se me fiz claro. Obrigado. Mais alguém, colegas? Ou podemos passar para... Sim. Eu acho que depois vai ser... primeiro, bom dia, colegas do Dr. Telmo, e outro colega também. Queria só ver qual é a possibilidade de manter, de trazer para o texto o teor da emenda 47, que isso me parece bastante relevante, essa questão. Né? Isso, né? Porque aquilo ali, essa contra-pedágio, que chama, que acho que foi dito ali, ele é fundamental, pelo menos no entender, que ele retorne e permaneça no texto, né? Porque ele foi colocado como emenda constitucional, que garantiu, salvaguardou um direito muito importante, e ali agora está sendo retirado. Então, eu gostaria que esse texto constitucional ele fosse mantido. Queria ver se tem possibilidade de transitar isso também. A doutora Eulália. Bom dia. Eu queria, de início, cumprimentar a associação pela realização do evento. E eu faço isso porque eu, de início, tive certas restrições, mas eu quero cumprimentar. Realmente está de altíssima qualidade, muito esclarecedor. Tá? Bom, as questões que eu teria para fazer seria mais ao Dr. Kliman. Mas o Dr. Kliman já não está e eu vou fazer essa colocação e, se alguém puder esclarecer, eu agradeço. Com relação àquela relação que o Dr. Kliman colocou, a relação ideal seria que 3 ativos trabalhassem para sustentar um aposentado. Essa seria a relação ideal e que nós já não temos
Diz o doutor Klima, disse que 2 aposentados já acenderia a luz amarela e que a relação agora no Rio Grande do Sul não seria mais de 2 para 1. Bom, mas o que eu coloco é o seguinte, no estado do Rio Grande do Sul, ativos e aposentados contribuem para o IP. Então, eu penso que essa relação ideal, ela não ficou, no caso, ela não foi atingida. Nós não podemos raciocinar, bom, como nós temos agora 1,5 aposentado trabalhando para sustentar, não é isso. Os inativos contribuem da mesma sorte. Então, esse seria o meu primeiro questionamento. E o segundo é que o Estado do Rio Grande do Sul, ele instituiu a Previdência Complementar. Então, isso, de certa forma, quebra aquele primeiro regime que estava baseado na distribuição. A minha pergunta é, quando se fala tanto em a solidariedade intergeracional, não teria sido quebrado neste momento a solidariedade intergeracional? Vamos supor uma geração ou várias gerações que trabalharam e contribuíram sobre tudo aquilo que recebem durante toda a sua vida ativa e continuam contribuindo hoje, na expectativa de que teriam um retorno. Só que esse regime já não existe mais. A ideia é que para o futuro ele acabará. E como ficam aqueles que cumpriram toda a sua vida funcional dentro deste regime, com uma expectativa legítima de verem os seus proventos assegurados? Não foi quebrada aí essa solidariedade intergeracional? Então, seriam essas. Obrigada. Já sabe, Maria. Bom dia. Eu tenho 3 perguntas. Primeira, direito adquirido e não implementado quanto aposentado está garantido também para os dependentes e o companheiro à pensão? Ou seja, eu estou com todos os requisitos, mas não me aposentei. Vou me aposentar depois da aprovação da PEC. Está garantido a pensão e a aposentadoria? Segundo, considerando isso, que o Supremo Tribunal Federal já disse, na questão das pensionistas, principalmente as filhas solteiras, que o direito adquirido só se adquire na hora que se implementa, ou seja, quando eu me aposento ou quando eu faleço, como é que fica essa condição? Porque o Supremo alterou. E terceiro, até pouco tempo se ouvia falar muito em fundo altarial. Ou seja, eu já contribuo há mais de 5 anos, porque desde menina contribuía há mais de 40 anos. Eu penso que eu fiz nesse caminho o fundo autorial. Hoje estamos falando em fundo solidário. Como é que fica esta história? São essas as 3 questões. Alô, bom dia a todas e todos os colegas. A minha pergunta é uma pergunta e também um pedido, e vai no sentido do que a Daniele colocou, de que a paridade nos seja assegurada, não só a correção. Então, se é possível que a gente crie ou faça alguma proposta nesse sentido. O Fábio também. Não, era isso. Tá. E o Fábio, acho que queria falar a mesma coisa. Bom dia, colegas. Eu, na verdade, não tenho uma dúvida quanto aos textos que nós examinamos, mas quanto ao modo como a associação está estruturada para acompanhar o processo legislativo. Eu digo porque, de modo simples, o nosso estimado Klima, ao nos apresentar aí as projeções para o futuro,
ele referiu que a reforma deverá atender a princípios constitucionais, como, por exemplo, da igualdade ou o estabelecimento de proporcionalidades internas às categorias em condições de se aposentar. Mostrou que tem que haver um cuidado na estruturação dessas questões. E me preocupou uma coisa nessa altura antiga. A Constituição de 88, lá nas suas disposições transitórias ou disposições gerais, ela tinha um artigo que autorizava a exclusão de direitos adquiridos, autorizava que todas as remunerações que não obedecessem ao figurino estabelecido em 88 pudessem ser suprimidas, limitadas, diminuídas e assim por diante. E por isso que eu acho que pode aparecer um deputado ou outro, ou o próprio governo, talvez, que queira introduzir um dispositivo com essa autorização e com esse enfraquecimento ou anulação dos direitos adquiridos. E eu pergunto, especialmente ao Telmo, como é que nós vamos acompanhar esse processo legislativo? Se nós temos condições de fazer contrapropostas ou de fazer um acompanhamento muito crítico em relação ao andamento do processo legislativo que possa nos trazer problemas. É isso. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Então, vou passar a palavra, vou primeiro para o nosso convidado. Bom, agradeço as perguntas. Realmente, são pontos que eu acabei não falando, mas gostaria realmente desse momento de falar sobre eles. Bom, primeira pergunta, com relação à questão da atualização dos montantes que embasam as alíquotas. Está previsto na emenda a correção, tá certo? É o parágrafo 3º do artigo 14 da PEC. Então, esses são os valores, mas vão ser corrigidos pelos mesmos índices do regime geral. Aí você fez a segunda pergunta, que essa eu não guardei, você fez uma terceira pergunta com relação à paridade com as gratificações, não é isso? Qual foi a segunda? A segunda é do acúmulo da pensão e da aposentadoria. Direito adquirido. Não, isso está garantido. Está bem claro que são as acumulações a partir da promulgação da emenda. Com relação à terceira, eu acho que é muito pertinente realmente essa dúvida, porque realmente o artigo 3º da PEC, ele introduziu um parágrafo 10º, que é enorme, mas no fundo a PEC está regulando as normas de incorporação de vantagens. Então, de fato, essa sua preocupação é real, porque se aprovada com a regra do artigo 3º, parágrafo 10º, que é enorme, tá certo? Tem 3 incisos, depois podemos ler, de fato, a PEC passa a fazer requisitos para que esses valores possam ser considerados na integralidade. Isso, de fato, é uma coisa que nunca houve no nosso direito brasileiro, né, porque sempre se entendeu que os Estados-membros têm autonomia para regular a relação com seus servidores, respeitada a Constituição. Não é isso? Quer dizer, ele não pode dar mais do que a Constituição dá, mas são normas locais. Então, essa, de fato, é uma preocupação que realmente poderá acontecer se amanhã alguém estiver se aposentando na regra da integralidade, ou seja, vai conseguir preencher esse pedágio, essa coisa toda, e a mãe ficar na dúvida, puxa, mas eu não fiquei recebendo essa gratificação por 30 anos, aqui tem uma incorporação proporcional. Assim, com relação a isso, eu acho que, se houver espaço, a melhor coisa é suprimir esse parágrafo inteiro. Fica como está hoje.
Hoje todo mundo entende o que é paridade, o que é integralidade, e os institutos estaduais e municipais têm condições de analisar isso, e para algumas dúvidas que tem a regulamentação federal. Não precisa estar na Constituição. Esse é outro exemplo interessante. Vão desconstitucionalizar uma série de coisas que hoje está clara e é uma baliza para o legislador, e vão colocar esse tipo de norma. Bom, veio uma segunda pergunta por escrito, que é quem tem condições para aposentadoria por invalidez. Aí eu fiquei na dúvida, porque a condição para aposentadoria por invalidez significa que a pessoa vai estar sendo aposentada imediatamente, não é isso? Alguém que talvez já tenha um laudo e que vai mostrar. Então, ou seja, eu acho que se já tem essa situação, ainda que demore para vir essa aposentadoria, eu acho que a situação já está comprovada. É a regra da aposentadoria por invalidez hoje, que tem uma regra melhor. Tá certo? Mas eu acredito que isso às vezes acontece, né? Tem o laudo aí, tem o contralaudo, não sei o quê, tal, mas, vamos dizer, é uma situação, se já tiver as condições, ou seja, alguém já atestou que existe essa situação, eu acho que, me parece que está resguardada por isso. Bom, essa questão que foi colocada do direito adquirido ao pedágio, eu acho muito interessante, porque eu acho que esse é o cerne da discussão jurídica de pessoas que já passaram por regras de transição. Ou seja, nós sabemos, né, que o Supremo diz claramente que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico. Conhecemos, né? Respeitadas as normas da Constituição. Agora, eu não conheço nenhuma decisão do Supremo que diga claramente que em matéria previdenciária não é uma situação de longa duração com proteção de mudanças abruptas. Então, eu acho perfeitamente possível sustentar, como muita gente sustenta, que pessoas que já passaram por uma regra de transição, portanto, já estão cumprindo uma regra diferente da regra em que ele começou o seu período contributivo. Eu acho que dizer que ele tem direito adquirido aquele pedágio, eu não teria tanta certeza. Mas que ele certamente tem direito à mesma regra de transição dos outros, eu acho isso muito palatável. E é uma coisa que a gente tem estudado. Já tem algumas literaturas com relação a isso na doutrina, deixando claro que em relações de longa duração, basicamente a previdenciária, tem que haver proteção contra mudanças abruptas. Então, o Supremo ele analisa caso a caso o que é mudança abrupta. E tem um voto do ministro Marco Aurélio na DI 4429, tá certo? Que ele coloca claramente isso. Inclusive, assim, daquele jeito dele, né, bem enfático, dizendo que, de fato, todos os sistemas previdenciários precisam ter ajuste, então você não tem direito adquirido, não tem mudança nenhuma. Mas que essas mudanças têm que respeitar, dentro do possível, as condições as mais parecidas possível quando do ingresso, quando você começou. Quer dizer, aquela ideia de que as expectativas de direito, baseado em normas constitucionais, elas têm força jurídica. E, talvez com o mais enfático de todos, o professor José Afonso da Silva, no livro dele, deixa claramente isso, que em alterações previdenciárias por emendas constitucionais, as relações dela decorrentes tornam-se direitos subjetivos. Isso é o que ele escreve. Então, eu acho que há sim um ponto para a gente poder trabalhar isso em alguma amplitude na PEC. Que, aliás, é uma coisa que nós temos falado. Tem muitas situações de constitucionalidade bastante duvidosa. Ou seja, se a Câmara dos Deputados não entender de fazer uma criteriosa análise da constitucionalidade, como se espera, acredito que a questão será muito facilmente judicializada. Essa questão da regra de transição não respeitar quem está chegando perto, então a pessoa está faltando um dia, tem que trabalhar mais 10 anos, eu não sei, o Supremo vai dizer pura e simplesmente, não, o senhor não tem direito adquirido com base nisso, tá certo? Eu acho que essas relações de grande duração têm uma situação diferente. Então, eu me fio muito no voto do ministro Marco Aurélio, nessa DI 4429. Tem aqui uma proposta, né, para se tentar voltar para o texto a regra do contrapedágio. É uma proposta nossa, nós já fizemos essa proposta para as outras entidades, tá certo? No seguinte sentido, ou seja, vai ter essa regra do pedágio, que vai fazer com que as pessoas realmente prorroguem.
se puder tirar 1 para 1, ainda que com pedágio, o pedágio tende a ficar menor. E, de novo, é a mesma regra. Quem entrou até a emenda 20 já tem essa regra do contrapedágio na situação. Então, se nós entendemos o primeiro raciocínio de que as situações decorrentes de emenda constitucionais tornam-se direitos subjetivos, essas pessoas, em tese, têm direito subjetivo a ter essa regra do contrapedágio. É o que falamos numa das reuniões das entidades, de insistir em colocar de novo a regra do contrapedágio. Só para que não tenham dúvida, na proposta do presidente Michel Temer tinha a regra do contrapedágio, no substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Maia em relação àquela proposta, também tinha a regra do contrapedágio. Então, é algo que estamos trabalhando. Bom, relação ativos e inativos e contribuição previdenciária igual, né, foi colocado mais em relação à palestra do Dr. Klima. Eu participo da mesma preocupação, porque eu acho que no momento em que o servidor aposentado continua contribuindo, em tese, ele não vai ter mais déficit atuarial. Eu dou sempre o exemplo do meu pai. Meu pai tem 87 anos, se aposentou na compulsória aos 70 anos. Ele está contribuindo mais 17 anos. Enquanto ele viver, ele está pagando. Então, a dele não tem mais. Agora, é claro, se tem um déficit financeiro passado, não é. Então, eu acho que essa relação ideal de 3 ativos para um aposentado, ela é muito importante quando você faz realmente o cálculo das futuras reservas, etc. e tal. Mas do que o aposentado e o pensionista continua contribuindo sobre o valor total, eu acho que isso também, de alguma maneira, tem que ser considerado do cálculo individual. Eu sei que não resolve o déficit financeiro de pessoas que se aposentaram cedo, mas é um elemento a ser considerado, sim. De fato, eu acho que essa é a grande questão. A instituição do regime de previdência complementar mudou a regra no sistema de repartição. Ou seja, a partir do momento que a União Federal, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul instituíram o regime de previdência complementar, eles estavam sabendo e passaram a trabalhar com a hipótese de que iria haver uma brutal redução dos valores de contribuição previdenciárias que seriam recolhidas dali em diante. Lá em São Paulo nós temos isso, desde 2003, nós já tivemos um concurso. Mais de 100 procuradores ingressaram já nessa situação. Então, imagina, eles recebem um valor maior e só estão pagando contribuição previdenciária sobre o teto do regime geral. Só que as pessoas continuam se aposentando. Então, evidentemente que esse é um fator externo, decorrente da vontade do legislador, ou seja, o Estado quis fazer isso e, portanto, ele concordou em abrir mão. Então, é muito fácil dizer que agora não tem... o déficit aumentou, mas aumentou por isso. Então, essa é uma conta que teria que ser feita mesmo, tá certo? Quer dizer, o déficit aumentou, não tem a menor dúvida, mas não é por imprevisão, nem por desconhecimento, é por uma medida efetiva com relação à qual o próprio ente participou. Lá no Estado de São Paulo isso foi muito claro, porque quando criaram a SP Previcom, é como chama nossa entidade de regime de previdência complementar, tinha um histórico de quanto seria a arrecadação que deixaria de entrar no nosso outro órgão, que chama-se SPPrev, que cuida da aposentadoria do regime próprio. E o valor não é pequeno. E vai aumentar, porque todos os servidores que entraram dali em diante, esses novos aí que vão fazer a proporção, já estarão no outro regime. Então, de fato, eu acho que houve um fato conhecido, previsto, e eu ousaria até dizer desejável, porque acho que há sempre um estímulo para que isso seja criado, eles acham que é um sistema melhor, só que, evidentemente, os que não estão nessa situação, não são eles os causadores do déficit, tá certo? Bom, direito adquirido à pensão. Essa é uma discussão interessante. Eu acho, opinião minha, que quem já tem o direito de se aposentar e a pensão é calculada sobre um provento de aposentadoria que a partir de agora vai ser diferente, eu acho que isso se aplica à pensão, ainda que o falecimento seja depois. Tá certo? Mas eu não tenho tanta certeza disso, porque eu tenho a impressão que o Supremo já decidiu que o que
como é que fala? O que preenche, o que completa os requisitos para receber a pensão é a data da morte, então eu tenho a impressão de que a interpretação será outra, tá certo? Então eu acho que daria para dizer, pensem, eu já poderia me aposentar. Se eu me aposentasse, eu teria o meu provento fixado de acordo com uma regra menor. Eu opto por ficar porque eu quero ter um direito adquirido a me aposentar quando eu quiser. Bom, sobrevém o evento pensão. Alguém pode dizer, mas a regra tem que ser essa. Mas essa eu não tenho tanta certeza. Eu acho que, pela interpretação que o Supremo deu, de que o evento, aí no caso, é a data da ocorrência do falecimento, da morte, eu acho que realmente essa questão não está muito clara. Eu não vi isso, não tem nenhuma ressalva expressa na emenda, então eu acho que é uma situação que realmente, vamos dizer, apesar de um entendimento pessoal poder dizer isso, eu não tenho realmente certeza de que isso será acolhido. Pois não. Desculpe, eu gostaria de deixar depois para a questão da acumulação da pensão com proventos, que parece que elas estão sendo excluídas depois também, que fosse sugerido o seguinte, que o servidor tem direito, o servidor tem direito à pensão, observado o teto do regime geral, que acumulado com os proventos não pode passar do teto do remuneratório. Acho que isso é uma coisa assim, interessante de a gente conversar. Porque está abolindo coisa em frente. Não, está permitido até um determinado valor, mas é inferior ao teto do regime geral, está certo. Poderia chegar ao teto, a pensão chegar ao teto do regime geral, acumulado com os proventos, obedece o teto geral da remuneração do servidor. Acho uma questão interessante de refletir sobre isso. Tá. Não, eu acho importante, essa eu já aproveito para dizer, eu acho que a própria alteração de permitir uma certa acumulação já foi uma vitória, porque eles não queriam acumulação nenhuma. Mas eu acho que essa proposta é interessante. Já que está chegando até aqui, por que não acumular até o teto do regime geral? Então, seria até um sistema mais justo, tá certo? Bom, a questão, realmente, por exemplo, da paridade total, de a gente realmente ter certeza de criar uma regra em que todas as vantagens, de fato, sejam sempre passadas aos servidores já aposentados, mesmo aquelas gratificações de natureza diversa, essa é uma briga antiga e nunca totalmente resolvida. Eu lembro que lá no Estado de São Paulo a gente deu essa interpretação desde o começo. Olha, paridade significa o seguinte, tudo que você criou para alguém em atividades, você tem que dar para o inativo. Esse é o sentido. Aí o Estado de São Paulo criou muitas gratificações no passado, sempre só para funcionários públicos em atividade. Aí chovia ações de servidores aposentados e lá em São Paulo o Tribunal de Justiça deu ganho de causa. Eu não me lembro praticamente nenhuma, salvo uma outra, muito transitória, mas era aquelas transitórias e tal. Bom, eu vi que no caso da União, a União conseguiu algumas vitórias, né? Tem algumas gratificações lá federais que eles mostraram que não era igual aos servidores em atividade. Então, acho que isso vai ser sempre uma dúvida que a gente vai ter que conviver, tá certo? E aí tem uma questão geracional. Quer dizer, é muito possível que futuros servidores briguem por essas vantagens e, eventualmente, criem vantagens que só se aplicarão a servidores em atividade. Pela regra constitucional, dá-se a entender que é tudo. Se alguém ler lá a regra do artigo 7º da emenda 41, né, bem grande, é praticamente tudo. Mas eu percebo que, eu mesmo depois tive que falar, antes de eu voltar para a associação, tive que falar o processo, eu vi a mudança da jurisprudência em relação a algumas gratificações da União. Bom, eu vou deixar para o doutor Telmo falar como as associações estão se preparando para enfrentar a PEC, e vou falar da última dúvida que eu vi que foi colocada com relação os direitos adquiridos na Constituição, né, e a possibilidade de, eventualmente, né, um deputado alguma coisa querer atacar por emenda constitucional essa situação. Bom, tem uma situação que está meio escondida, mas ainda não foi julgada. Acho que todos se lembram daquele artigo final da emenda 41, que determinava a redução de todos os valores recebidos acima do teto e invocando aquela norma transitória da Constituição de 88, né? Ou seja, artigo da emenda 41 criou um novo sistema de teto e mandava aplicar aquela regra do artigo 17 dos atos das disposições constitucionais transitórias
da Constituição de 88. Então, surgiu aquela dúvida. Emenda constitucional pode repristinar uma regra já exaurida? Tem uma DIN. Está 5 votos para não e 4 votos para sim. Então, pouca gente se lembra disso. O Supremo já falou que sim, naquele recurso extraordinário, relatado pelo ministro Teori Javascki, dizendo que, como a Constituição sempre previu o teto, ela pode dar esse contorno diferente. Mas aí é teto, tá certo? Quer dizer, então, com relação ao valor do teto. Eu acho que a preocupação aqui é mais com relação a direitos adquiridos mesmo, né? Aquilo que o Dr. Theo falou, modelo grego. Quer dizer, vem uma emenda e vai dizer, a partir de agora não tem mais isso e tal. Aí eu acho razoavelmente difícil, tá certo? Eu acho que o Supremo já deu mostras de que os princípios constitucionais se aplicam às emendas constitucionais. Quer dizer, não foram poucas as emendas constitucionais que foram declaradas inconstitucionais por violação de princípio. Então, acho que uma emenda que simplesmente, né, uma tentativa de saída dessa, né, um atalho nesse sentido, isso eu acho que tem pouca chance, a julgar pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar ser breve aqui. Fiz umas anotações, mas nos deu, acho que os questionamentos mesmo ele enfrentou. O que nós estamos operando? Nós estamos operando para preservar, no máximo possível, as legítimas expectativas dos nossos associados, né? Como que nós estruturamos esse trabalho, né? Porque o tema é um tema que atinge todos o espectro do serviço público, e não só do serviço público. Nós estamos mexendo no RPPS, nós estamos mexendo no RGPS, nós estamos mexendo nos benefícios de prestação continuada. Ou seja, sem medo de errar, é a proposta de emenda constitucional maior que nós tivemos tramitando, que atinge mais pontos, né? E aí, né, tentando dar um encaminhamento ao que o nosso sempre procurador-geral, querido amigo Manuel André, indagou, como que nós estamos operando esse tema, né? Pensar que uma entidade como a nossa, sozinha, vai ter a capacidade de influir de uma forma decisiva dentro desse processo, é muito difícil. É muito difícil. A gente pode conseguir, pontualmente, alguma melhoria de texto, algum ajuste, corrigir alguma injustiça que tu consegue convencer alguém daquela injustiça, mas no grosso da proposta, na sua essência, porque a proposta ela tem uma essência. Ela é uma inversão de tudo que a Constituição Federal disse. O Estado de Bem-Estar Social, que está lá no preâmbulo, acabou, meu amigo. Isso aí esquece, né? Ou seja, é a mudança do sistema completamente, né? É o estado da individualidade, é isso que nós estamos voltando, né? Nós estamos preservando alguma coisa dos que já estão aí para não ficar muito ruim, mas o que nós queremos mesmo é um Estado que não está bem preocupado com o bem-estar social. Esse é o objetivo da emenda. Daqui a 50 anos, que nós, se Deus quiser, eu não vou viver até os 200, negocio agora por 85, por aí, 90, né? Esse pessoal vai ter saído do sistema e nós vamos estar, sim, num sistema completamente diferente. Por isso que nós temos dito, a emenda constitucional não é uma emenda constitucional pura e simples, ela é uma mudança dos princípios que inspiraram a Constituição de 88. Nós estamos mudando, né? E nós temos que ter claro que nós estamos mudando isso. E como que nós vamos fazer esse enfrentamento, né?